Voltamos a apresentar Duas na Tri. São 15 horas em São Paulo, Duas na Tri está de volta com mais serviços prestados pela Unip, Universidade Paulista. A gente procura toda semana colocar para vocês esses serviços. E o curso de fisioterapia da Unip completa 20 anos. Atualmente são 17 clínicas no estado de São Paulo e 3 fora. Uma em Goiânia, uma em Brasília, e outra em Manaus. Mais uma grande contribuição da Unip, Universidade Paulista, à população. Para falar sobre o atendimento gratuito do curso de fisioterapia da Unip, vamos conversar com o professor Cristiano Schiavinato Baldan, coordenador-geral do curso de fisioterapia da Unip. Professor Cristiano, muito boa tarde. Nós abrimos o programa de hoje falando das dores principais, né? Realmente, o que dói mais na população hoje? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar um pouquinho da fisioterapia, do nosso curso, que é uma coisa que a gente trabalha com tanto carinho, né? E poder levar um pouquinho mais de informação sobre fisioterapia para a população, os bens que a gente pode propiciar. Até porque, realmente, as dores estão muito presentes. Todo mundo tem dor de alguma coisa, fala assim. Todo mundo tem dor de alguma coisa. Todo mundo tem dor. E aí precisa sempre cuidar dessas dores, né? E o processo pode ser, em primeiro lugar, a fisioterapia, ou quando a gente sente uma dor, a primeira providência tem que ser procurar um médico? Não, o cliente, o paciente, ele pode procurar a fisioterapia diretamente. É um serviço que pode atender de forma primária, né? O objeto de trabalho é o mesmo que o médico tem, o fisioterapeuta tem, o enfermeiro, o psicólogo. O objeto de trabalho é o ser humano. Agora, os enfoques são diferentes, né? E no caso da fisioterapia, o que vai se buscar entender é o que de fato está acontecendo com aquele paciente, identificar quais são as condições biológicas que estão comprometidas e, através de alguns recursos físicos, sejam eles exercícios físicos, correntes elétricas, campos eletromagnéticos, diferenças de temperatura, enfim, a gente oferecer ao organismo a possibilidade de ele tentar se recuperar. Sem remédio, você quer dizer? Sem remédio, exatamente. A fisioterapia não trabalha diretamente com medicamentos. O fisioterapeuta não pode sequer indicar medicamento para os pacientes, né? Esse não é um recurso de trabalho de fisioterapeuta. A formação desse profissional não prevê esse conhecimento. É claro que toda pessoa, enquanto estudante de fisioterapia, ela vai ter noções sobre farmacologia, porque é importante conhecer essa interação que o medicamento pode trazer junto ao tratamento da fisioterapia, mas não para indicações. Então, a fisioterapia ela não trabalha com medicação. Não que seja contrária, é uma outra linha. Sim, é uma outra. Eles trabalham buscando o mesmo objetivo, mas de formas diferentes, né? Podemos dizer assim. Então, muitas vezes, essa dúvida é uma dúvida muito recorrente. Até nas clínicas da própria Unip, muitas vezes o paciente chega preocupado, né? Pô, eu demorei tanto tempo para procurar o serviço de vocês porque eu precisava de um atendimento médico que me fizesse indicação. E, na verdade, isso não é obrigatório. Então, isso é muito importante, porque a gente, até Malu colocou agora, e o doutor Cristiano, certo? Sim, mas pode me chamar de Cristiano. A gente acha que primeiro a gente precisa ir ao médico, para o médico falar, olha, você, Silvia, precisa de fisioterapia. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava com dor, né, na coluna, então o médico falou que eu precisava de fisioterapia, e eu fui para uma fisioterapeuta para fazer RPG. Então é uma indicação. Na verdade, não. Se você em casa, você tem uma dor, mas aí no caso dor na coluna, ou dor de cabeça não, né? Também. Temos áreas que cuidam disso. Qualquer dor? Enxaqueca? Sim. Sentiu dor, pode ir direto na clínica de fisioterapia que vocês vão, no caso, informar o que é preciso fazer, é isso? Sem dúvida. Passa por uma triagem inicialmente. Após essa triagem, a gente encaminha para o fisioterapeuta especialista naquela área e, a partir daí, é iniciado o tratamento. É claro que, em muitas ocasiões, a gente vai precisar complementar com outros tipos de terapia e essa indicação também vai ser feita, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante claro. Hoje, na área da saúde, talvez uma das coisas mais importantes seja a transdisciplinaridade. São as equipes de saúde trabalhando em conjunto para que cada uma, dentro da sua expertise, possa dar ao cliente o melhor que ele possa receber naquele momento. Então, a fisioterapia vai identificar o que ele tem do ponto de vista cinético-funcional, que é um nome
Cinético-funcional. Se Pode você- explicar. Você Pois fala é. que eu cunho expressões... Anota aí. Cinético-funcional. Quando é expressão sensacional. diferente, a gente anota. É uma expressão bem técnica que é o que diferencia, por exemplo, o diagnóstico médico. O diagnóstico médico, ele vai em busca, é um diagnóstico chamado de nosológico, vai outro termão estranho aí, né? Mas que ele vai tentar identificar qual é a doença que aquele paciente tem. Tá. Na fisioterapia, a gente precisa entender o que é que aquele quadro gera do ponto de vista funcional e que esteja relacionado com o movimento. A fisioterapia, ela cuida de tudo que é movimento ou disfunção Aí é que dele. tá. Ela cuida de tudo que é movimento. É bom. E a dor de cabeça? Dor de Pois cabeça, é. que movimento é dor? A gente tem micromovimentações em articulações do próprio crânio. Essa articulação, que é a chamada articulação temporomandibular, conhecida como Dá uma ATM, dor de cabeça. ela tem. gera muita dor de cabeça, dor no fundo do olho. A gente tem algumas afecções que geram os chamados pontos gatilho, que são regiões em que, se você pressiona determinada região muscular, por exemplo, no ombro, ele dispara um sinal de dor que vai lá para a cabeça. Então, existem várias situações em que pode estar ocorrendo algo que leva a essa dor de cabeça e que não necessariamente seja estritamente neurológica ou vascular. Podem existir situações desse tipo. Essa pesquisa pode ser feita pela fisioterapia. Sim, pode sim. E penso no sofrimento. Muitas vezes a pessoa tem uma tendinite, que é super frequente, né? A gente estava falando. Uma tendinite... É dores nas costas e tendinite, que são as dores mais comuns. São. Aí você imagina, a pessoa tem essas dores, não sabe que pode tratar, a própria tendinite, daqui a pouco passa, daqui a pouco Exato. passa, daqui a pouco... E ele pode procurar, aqui deixar bem claro que ele pode procurar essas clínicas da Unip, são 17 em todo o estado de São Paulo, Exato. e ele pode procurar essas clínicas e ele é atendido de forma gratuita, professor? São atendidos Fala um de forma pouquinho do gratuita. atendimento, como é Isso. feito. Sim. Via de regra, a gente tem alguma parceria com a Secretaria Municipal dos municípios em que nós estamos. E também muitos pacientes acabam fazendo uma divulgação no boca a boca Sim. por conta do trabalho que eles recebem lá, né? Esses pacientes podem chegar apresentando as suas condições clínicas, não necessariamente eles precisam ir num primeiro momento presencialmente, eles podem entrar em contato por meio telefônico, por exemplo, apresenta a sua situação e vai ser agendada uma triagem. Essa triagem é feita já por um fisioterapeuta, normalmente com um aluno nosso presente também, onde vai se identificar qual é a especialidade que melhor cuidaria do caso daquele paciente. Então, ele é encaminhado para o setor da nossa clínica, onde ele teria um melhor atendimento, e a partir dali, então, é feita uma nova avaliação muito mais específica para aquele tipo de acometimento e se dão início aos tratamentos, né? Via de regra, é importante que a pessoa tenha disponibilidade para estar presente por, no mínimo, 2 vezes por semana. A gente sugere 2 a 3 vezes por semana. Porque é como se fosse, vamos pensar agora, fazer um paralelo com o medicamento. Se eu usar um medicamento 1 vez por semana, dificilmente ele vai resolver. O problema está lá o tempo inteiro, 24 horas por dia. Sim. Dificilmente uma sessão de fisioterapia de 1 hora de duração por semana seria o suficiente para promover as alterações necessárias para que o organismo possa, então, responder aquilo que a gente deseja. Ele faz né? todo um acompanhamento mesmo, né? Faz um das acompanhamento, ele precisa, em muitos casos, são dadas orientações, folhetos informativos, indicação de sites para que ele possa conhecer melhor o que ele tem pessoas. e para que ele possa também continuar com os exercícios que são possíveis de serem feitos em casa sem acompanhamento, porque é importante dar essa sequência ao tratamento e não é cobrado nada por isso, né? E é interessante também observar que não precisa ir exatamente num camp onde tenha o curso de fisioterapia. Ele pode primeiro, para obter todas as informações, ele procura o site da Unip, que é o www.unip.br, não tem o .com. Exatamente. Né, professor? E aí ele pode ter as informações, porque lá tem os endereços de todas as clínicas aqui em São Paulo. Isso é mesmo. que é interessante. Então, você vê o bairro onde você está e, a partir dali, você pode procurar esse camp onde tem o curso e aí você é atendido lá. É assim que funciona? Exatamente. Nesse site, vai ter um link lá sobre a universidade de forma geral. Acessando esse link, ele abre uma opção chamada Clínicas.
E aí, basta que a pessoa acesse esse campo de clínicas, ele vai ter todos os endereços e os telefones de contato. Então, é importante que o interessado entre em contato telefônico, até para identificar os horários de funcionamento, quais são os dias da semana que nós estamos à disposição, e, eventualmente, já apresentar um breve relato sobre o que ele está referindo, né, com relação à sua situação clínica, e aguardar, então, o chamado para uma triagem. Então, pelo site, ele já consegue, pelo menos, entrar em contato com essas clínicas para apresentar a sua necessidade e já iniciar aí os agendamentos. O Cristiano, tem bastante parceria com hospitais, né? Vocês utilizam o trabalho dos alunos nas UTIs. Fala um pouquinho sobre isso. Uma das áreas mais importantes da fisioterapia é a chamada fisioterapia pneumológica ou pneumofuncional. E também a fisioterapia em terapia intensiva. Essas áreas trabalham muito, não exclusivamente, mas muito dentro dos hospitais. Quer aprender? Só para explicar, é o pulmão. Sim. É fisioterapia para o pulmão, não é isso? Exatamente. Acho que pode. Não sabia disso. É um dos maiores campos da fisioterapia. Hoje, quase todos os hospitais contam com o trabalho do fisioterapeuta, porque toda pessoa que está no hospital, ela se encontra numa condição de imobilidade. Essa condição de imobilidade, e aí o que tem a ver com a fisioterapia, a questão do movimento, né? Uhum. Essa questão da mobilidade acaba gerando consequências clínicas importantes. Então, muitas vezes, um paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ortopédico, seja lá qual for, e eventualmente teve alguma intercorrência que ele vai precisar ficar um pouquinho mais de tempo no hospital para tratar dessa intercorrência. Ele fica muito tempo acamado, por conta da dor ou do desconforto ele não se movimenta. Então, a sua caixa torácica passa a não se expandir com a mesma amplitude, mesma frequência, começa a ter problema respiratório, a chance de se instalar ali uma pneumonia é maior, outras complicações do pulmão. E ele não tem força para aguentar uma cirurgia. Precisa fazer fisioterapia do pulmão para ele aguentar uma cirurgia. Exatamente. Não é isso? Sim, sem dúvida. Ou, depois da cirurgia também, se recuperar dos problemas que são naturais que possam ocorrer na cirurgia, num pós-cirúrgico por conta dessa imobilidade. E aí, claro, estou falando aqui da especialidade da pneumo, da terapia intensiva, que na UTI, por exemplo, todos aqueles aparelhos que a gente vê muito nos filmes, né, que muitas vezes mantém a pessoa viva por conta daquela respiração artificial, é o fisioterapeuta quem é responsável por manusear todos aqueles equipamentos, saber qual tipo de ventilação mais adequada, quais são os parâmetros. Então, tem essa questão bem direta voltada ao pulmão e existem as questões relacionadas ao corpo como um todo, né? Porque essa própria mobilidade vai gerando fraqueza muscular, vai gerando diminuição da amplitude de movimento da articulação, piora a circulação. Sim. Então, existe uma série de fatores, né, relacionados a uma síndrome da imobilidade ou do imobilismo que a gente tenta prevenir, porque isso acaba fazendo com que a pessoa tenha que ficar mais tempo internada. Então, isso onera o Estado por conta dos custos. É muito ruim para a vida da pessoa, porque, naturalmente, para ela se recuperar, ela acaba levando muito mais tempo depois. Então, E a vida é movimento. Sem dúvida nenhuma. E esse trabalho todo vocês fazem, os alunos fazem diretamente na UTI. E são alunos de que ano que já... Do último ano Do apenas. último ano. No nosso curso, a gente tem uma particularidade que nós começamos os estágios obrigatórios no antepenúltimo semestre do curso. Por que a gente fez a opção? Normalmente a gente vê os cursos de fisioterapia dando essas ações mais direcionadas, de estágio, mesmo no último ano. A gente começa 6 meses antes. Ótimo. Porque uma coisa que é importante, muitas vezes a gente fala em fisioterapia e pensa na reabilitação. A gente já pensa naquele cara, aspas, quebrado, que precisa se recuperar para voltar. Não pensa em prevenção, é verdade. E a gente precisa da prevenção, da promoção, porque, sem dúvida nenhuma, muito menos custoso e muito mais saudável. Claro. Né? E a fisioterapia entra muito fortemente nisso também. Então, o que a gente teve a opção, conversando com todos os professores, a gente mexeu no nosso projeto pedagógico, trazendo o aluno um semestre antes, e nesse momento ele vai trabalhar com questões de menor complexidade, que é diferente de ser menos importante. Sim, a claro. prevenção e a promoção é tão importante quanto o tratamento, né, a ação curativa. Mas é menos complexo, sem dúvida. Não tem ali uma pessoa que já está doente. Mas já está no meio, já está lidando com a matéria. E começa a identificar no ambiente quais são os possíveis... as possíveis características que têm levado aquela população a se adoecer. E aí, a gente acredita muito que através da educação da população, educação em saúde, a gente pode ajudar significativamente a reduzir as enfermidades. Então, é muito comum, nós temos parcerias também com as unidades básicas de saúde, muitas unidades, onde junto com alguns programas de governo, como
o programa de saúde da família. A gente acompanha as equipes até a comunidade, até a casa do cliente, para identificar quais são os fatores que poderiam ser modificados para tentar reduzir a chance dele ter algum tipo de enfermidade, alguma complicação. Nossa, né? Contribuindo para um mundo melhor. Sem dúvida. Porque e são com esses pequenos, vamos dizer, ajustes, explicações, como o senhor está dando aqui hoje, né? São coisas que, cuidados que a gente pode ter no dia a dia que fazem toda a diferença na rotina das pessoas, né, Sem professor? dúvida, sem dúvida. Há casos em que, por exemplo, você entra na casa daquele cidadão, ele já tem alguém doente lá. E que por conta das questões socioeconômicas, muitas vezes ele não consegue se deslocar. Bom, é simples, vou dar um exemplo que no nosso cotidiano é super comum. Você ter uma mãe, um pai que tiveram um filho com paralisia cerebral, por exemplo, e essa criança ela vai se crescer, vai tornar-se um adulto, e de repente você tem lá uma pessoa com 18 anos na sua casa e pesando 70 quilos, e você não tem carro próprio, você depende de transporte público para se locomover até o local de tratamento. É muito complicada essa Uma dinâmica, coisa puxa a essa outra. logística. E muitas vezes tem muita coisa que a gente indo até a casa desse paciente, a gente pode orientar, e sem dúvida, se a família adere a essas orientações, melhora muito a qualidade do Não, paciente. e devolve dignidade dessas pessoas, Sem não é? dúvida. Porque elas estão lá invisíveis, esquecidas, porque não têm o tratamento adequado ou acham que precisam de um médico no hospital. Autoestima rebaixada. De repente chega uma equipe, essa equipe da Unip vai até a comunidade, quer dizer, além das clínicas que são oferecidas, né, que as pessoas podem ir, vocês ainda fazem esse trabalho para os alunos, que é um aprendizado muito Sem grande, para eles irem até a comunidade. Sensacional. Eles vão também. Isso é muito importante. Eles vão até a casa das pessoas para fazer esse trabalho também. É importantíssimo, eles conhecem a realidade do nosso país, Sim. né? Esse você está falando do terceiro ano. Esses Que você, são- isso. aqueles 6 meses que disse que é uma coisa mais tranquila, né? Já vai logo já lidar com o material humano, né? Com Exatamente. a pessoa. Eu acho que quanto mais próximo da prática e da realidade esse aluno estiver, com muito mais prazer ele aprende, né? Ele vê o problema de fato. A gente sai dos livros e vai para uma realidade que, infelizmente, para a maior parte da população não é uma realidade boa. Não, quando vai para a realidade, é verdade. Professor Cristiano, eu queria entrar também na questão do mercado de trabalho para os cursos de fisioterapia hoje. Como é que está esse mercado? Olha, a fisioterapia é uma profissão bastante nova. Ela foi regulamentada no Brasil em 69. Você fala, poxa, mas 69 até agora já tem uns bons anos. Sim, mas se a gente pensar que precisa estruturar... Então, a gente foi começar a se entender bem como fisioterapia na década de 80. Final da década de 80, década de 90, explodiram as escolas, muitas oferecendo a formação. Então, muitos fisioterapeutas começaram a ser formados e... ocorre um sistema pendular, acho que em todas as profissões, né? Tem momentos que há uma grande oferta e momentos que essa oferta diminui. Então, no final dos anos 90, por conta do boom que a gente teve no início dos anos 90 na formação desses profissionais, o mercado começou a se complicar um pouquinho. Mas hoje a gente já está na volta do pêndulo. Por quê? Porque a fisioterapia evoluiu muito, nesse período, especialmente da década, meados de 90 para cá, muito na área da pesquisa vem sendo feito na área de fisioterapia. Então, muita coisa se descobriu, muita coisa se comprovou. Até então, muita coisa era empírica. A gente repetia atos que os nossos professores nos ensinaram. Hoje já não. Hoje a gente já tem muita coisa na literatura que fundamenta as ações de um fisioterapeuta. Inclusive, é uma das coisas mais importantes que todo profissional tem que ter em mente. A fisioterapia mudou muito. Se eu comparar a fisioterapia de hoje com a fisioterapia de 15 anos atrás, não é a mesma profissão. Mudou demais por conta desses avanços tecnológicos, as pesquisas nos mostrarem aí o que realmente é bom e o que não é. E, então, isso modificou muito até o próprio fazer do fisioterapeuta no dia a dia. Então, hoje, a gente continua com um espectro bem amplo de oportunidades. Então, os hospitais que nós já citamos, esse fisioterapeuta pode trabalhar na UTI, pode trabalhar na enfermaria, pode trabalhar no ambulatório. As clínicas de reabilitação. Nessas clínicas, a gente vai encontrar pacientes com problemas de ordem ortopédica, esportiva, reumatológica, neurológica, pediátrica, geriátrica.
aspectos relacionados especificamente à saúde da mulher, a dermatofuncional. Muitas coisas, muitas. Assim, é enorme, o leque é muito grande. Em empresas também? Eles trabalham também em empresas? Também, hoje é muito comum a gente ter fisioterapeuta trabalhando para tentar, junto com a equipe de saúde do trabalho, identificar os problemas ergonômicos que cada posto de trabalho pode apresentar e propor medidas, não só com relação ao mobiliário, mas com o próprio trabalhador, que ele possa minimizar o risco de lesões. Nós temos no nosso curso, por exemplo, inúmeras parcerias com empresas, onde as nossas equipes se deslocam até essas empresas para fazer esse trabalho de avaliação local, avaliação de risco, proposta terapêutica, e a gente acompanha semanalmente, muitas vezes 2 vezes por semana, a realização de atividades em loco, em cada setor dentro de cada empresa. Temos uma parceria muito importante com o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde a gente também, junto a esses servidores, a gente faz esse mesmo trabalho. Então, sem dúvida, é um olhar bem amplo, né, de saúde, e não só olhar para a doença, é evitar, educar, isso é muito importante, e fazer com que aquelas pessoas daquele ambiente se motivem a também serem divulgadores dessas ideias e que eles possam, entre eles, terem os seus horários, mesmo quando a equipe não está presente, para fazer essas atividades, que via de regra são curtinhas, 2, 3 minutos a cada período de tempo que é possível. É uma prevenção, realmente, né? Sem dúvida. É verdade que precisa levantar, andar de 1 em 1 hora, né? Vocês faz essas dicas, faz aquele alongamento. É verdade isso? Sim, é verdade. O que se tem sobre essa área é que é melhor que se façam pequenos períodos de exercício, mas com uma frequência maior durante o dia, do que se pare uma vez por dia para fazer um tempo maior de exercícios. Então, a gente sugere, muitas vezes, que se for possível, aquela pessoa que trabalha sempre repetindo os mesmos atos. E aí a gente está falando desde aquele colega, desde aquela pessoa que trabalha lá no chão de fábrica, até aquela pessoa que é um executivo e trabalha no seu escritório. Se possível, a cada hora, pare por 2 minutinhos. Aqueles alongamentos que todos nós aprendemos quando somos jovens, né? Muito importante. Ou se não tenho nenhum conhecimento sobre isso, mas que faça movimentos com as articulações onde ele sente mais peso, mais dor, onde ele sente que ali o incomoda. Movimentos de amplitude que não precisam ser grandes, não precisa ter carga, mas o importante é se mexer. Eu acho que essa é uma dica boa para quem está nos ouvindo. Claro, se você já tem uma doença de base, é importante ter o acompanhamento de um especialista para te dizer se tem alguma coisa que você não pode realizar. Mas, via de regra, o importante é se mexer. Nossa, maravilhoso. Professor, olha... E tem também a questão hoje, né? A gente fica muito no celular, muito no computador. E eu posso imaginar o que isso acarreta. Né? Isso aqui, né? Isso Porque aqui. Imagina o peso da cabeça, Silvia, quando você está ali. Não, só uma mensagenzinha, só, rapidinho. Está aumentando hoje em dia? Lembra que eu acabei de falar com relação aos dados da literatura, né? Trazendo algumas informações interessantes para a gente. E muitas delas são importantes de serem divulgadas porque elas quebram alguns mitos. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou pedir 10 segundos só para falar de um outro assunto importante. Muita gente tem dor nas costas, muita gente tem tendinite. E muita gente submete a cirurgias nesses casos. Hoje, a gente já tem estudos recentes de meta-análises feitas em 2017, inclusive, por grupos holandeses, americanos, australianos, mostrando que o índice a necessidade de se realmente fazer uma cirurgia para essas pessoas, ela se fazia presente para 1/3 deles. 2/3 submetem a um procedimento mais invasivo, mais complexo, de recuperação mais complicada, talvez sem necessidade. É isso que os estudos têm mostrado. Operação, cirurgia sem necessidade. Hérnia de disco, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né? Que as pessoas morrem de medo. E normalmente tem a hérnia, todo mundo já fica duro, fica com medo. Vai ter que operar, começa a doer um pouquinho. Será que agora vou ter que ir para cirurgia? Não, tem que operar não, faço fisioterapia. Né? Exatamente. Hoje RPG, você faz RPG? Eu faço RPG, fisioterapia. Hoje o que se tem na literatura de mais recente é quebrando esses mitos, né? A cirurgia, ela pode ser efetiva depois da tentativa de um tratamento conservador, ou seja, sem a cirurgia. E isso entra a fisioterapia. Fortíssima. E na questão dos celulares, muito empiricamente, o que a gente começou a dizer, né? E a gente vai divulgando essa informação. Olha, o fato de usar o celular para os problemas no pescoço aumentaram. Mas hoje o que se tem também da literatura é que isso não tem relação. Como assim? As dores no pescoço, pelos estudos mais recentes, elas não aumentaram em decorrência do uso dos celulares. Uma comparação que se faz se fosse assim, quando a gente lia
a gente estava lendo jornal, livro, etc., a gente continua com a flexão de cabeça fazendo essas leituras. Claro, existem relações de ordem mecânica, por exemplo, a pessoa digita demais, né, e usa muitos polegares. Aí eu posso aumentar o índice de lesões como tendinites nesses tendões. Repetitivo, tá. Mas com relação ao pescoço, especificamente, hoje, isso ainda não se tem uma comprovação de nexo entre o uso do celular e a dor no pescoço. Então, por isso que é importante a gente sempre bater um papo realmente com um profissional da área, que esteja atualizado, e a gente tomar cuidado também como profissional, e aí é o que a gente fala muito para os nossos alunos, nossos colegas, quando a gente tem os congressos, simpósios, né? É que a gente não pode gerar o chamado nocebo, que é ficar reproduzindo informações que são do cotidiano, que foi a minha avó, desde a época da minha avó já se falava que, por exemplo, o frio gera gripe. Né? O frio dói mais. Isso é um fato. Esse é um o fato. frio não dói mais. Não, ele falou que sim. Não, esse é um fato. No frio esse procede. Pronto, Malu. Esse procede. Mas algumas questões que a gente fala muito para os profissionais, né? A gente tem que se manter atualizado e ver o que realmente as evidências científicas trazem para a gente não ficar reproduzindo, porque quando você diz para uma pessoa, não use mais o celular porque a sua dor do pescoço está vindo por isso, ou você tem uma hérnia, toma cuidado com os movimentos, automaticamente ela passa a se policiar e ela começa a usar outros padrões de restrição de movimento que começam a gerar outros problemas até. Então, o importante é identificar exatamente o que foi e saber o que é que você realmente não pode fazer, se é que existe. Especialmente no que diz respeito à dor crônica, que é outra coisa muito comum. Eu tenho dor nas costas há mais de 6 meses. Aí já fala assim, a minha dor nas costas está doendo, porque já passa a ser sua, não é? Patrimônio. Já é patrimônio adquirido. Como assim? Então, hoje o que se fala muito na dor crônica, por exemplo, é investir muito tempo na educação do paciente. Ele entender o que é a dor crônica, que aquela dor crônica, porque esse paciente ele sofre pela dor, mas ele sofre muito porque as pessoas ao entorno acham que ele não tem aquela dor. No emprego dele, ele é visto como um cara que quer encostar, ele não quer trabalhar. Porque, efetivamente, ele faz muitas vezes um exame ou outro e aquele exame não detecta necessariamente algo fisiológico que justifique. Um exemplo, pacientes com fibromialgia. Você pode pegar uma paciente com fibromialgia, ela sente dor em tudo, você faz um scan nela, e você não encontra nada de fisiológico local que possa justificar. Hoje a neurociência já mostra que há alterações em níveis cerebrais que justificam essas dores. Então, de fato, a dor ela é real, de fato, a dor ela existe, de fato, existe um problema de saúde, mas não é aquilo que se pensa. Então, quando você educa a pessoa para esse tipo de situação, ela começa a se entender e ela passa a não ter mais a restrição de movimentos melhor, que antes ela se impunha, e isso começa a melhorar. Outra coisa que é amplamente sabida, exercício físico é uma bênção. Realmente, ele é muito importante. Eu já tenho que dar chibatada. Somos dois. Olha, mas essa aqui é atleta. Muito obrigada pela presença. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas foi uma aula aqui, viu? Uma aula, né, Malu? Muito legal. E saber também, né, de todos esses cuidados que a gente pode ter e ter a consciência também, porque você pode até continuar fazendo errado. Mas você sabe que está fazendo errado. Sabe que está fazendo errado e já tem o conhecimento, né? Sem dúvida. Isso é importante. Agradeço demais pelo convite, a oportunidade, a generosidade da gente poder passar um pouquinho do que a gente faz e mostrar da amplitude da Unip, né? Onde nós estamos no Brasil inteiro à disposição de quem precisa. E trazer um pouquinho de conhecimento do que é a fisioterapia para a população também é muito importante. Agradeço Legal. muito. E lá se vão 20 anos, né, do curso, né, professor? 20 anos, um ano muito especial para a gente. A gente está preparando algumas atividades para esse segundo semestre de comemoração. Cada município onde nós temos a Unip com o curso está preparando a sua. Aqui em São Paulo vai acontecer no início de dezembro. Então a gente está bastante ansioso. Que legal. Convida a gente, tá bom? Sem dúvida. Vamos lá, prestigiar. Agradeço então ao Cristiano Schiavinato Baldan, que é coordenador geral do curso de fisioterapia da Unip. Muito obrigada, professor. Eu que Muito agradeço. obrigada, viu? Obrigado.